Paz de Cristo, sejam bem-vindos ao canal. No Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 5, verso 12, está escrito o seguinte: E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Então, por que Jesus permitiu os demônios entrar nos porcos? Creio que seja a dúvida de algumas pessoas. Então, o nosso intuito é facilitar a compreensão bíblica para todos vocês que estão assistindo nosso vídeo. De antemão, agradeço a todos os inscritos, a todos que têm deixado o like, o comentário, têm compartilhado, em especial, têm nos ajudado em oração. Que Deus os abençoe. Então, para entender Marcos, capítulo 5, verso 12, para entendermos por que Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos, é necessário analisar todo o contexto. Por isso, deixe a sua Bíblia aberta no livro que escreveu Marcos. Mateus, Marcos, o segundo livro do Novo Testamento. Amados irmãos, para analisarmos o verso de número 2 e o verso 5, observamos a situação desse homem. Veja o que diz o verso 2. E saindo ele do barco, se referindo a Jesus, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Verso 5. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Então a gente viu que a situação desse homem era uma situação terrível. Ele estava possesso por um espírito imundo, conforme nos diz o texto. Do verso 6 ao 7, observamos que ele vai até Jesus Cristo e Jesus Cristo o liberta. Veja que diz o verso 8, porque ele dizia, sai deste homem espírito imundo. Então Jesus Cristo o liberta, e a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, sereis livres. Então Jesus Cristo ele é libertador e ele se manifestou para isso, como diz a Bíblia, para desfazer as obras do diabo. Interessante que, como foi que surgiu essa situação? No versículo 9 ao 12, observamos que, mediante a libertação desse homem, o demônio tem um diálogo com Jesus. Veja que diz o verso 7, para que você possa compreender melhor. E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então, mediante a libertação desse homem, observamos aqui pelo texto que os demônios têm um diálogo com Jesus. E esse diálogo vai do versículo 9 ao 12. Começando do 7, aí vai até o 12. Depois você lê com mais paciência aqui, eu não vou estar lendo todos os versículos para que a gente ganhe tempo, esse vídeo não fique muito longo. Então, observamos que após o diálogo, ele faz um pedido. Veja que diz o verso 10. Rogava ele muito que não enviasse para fora daquela província. Então, ele faz um pedido ao Senhor Jesus Cristo. Já em Lucas, no capítulo 8, 31, diz o seguinte, quando Lucas também narra esta situação, fala, e rogava ele que não lhe mandasse para o abismo. Então os demônios fizeram um pedido. E no verso 13 tem uma particularidade, veja o que é que diz o verso 13. E Jesus lhe permitiu, ou seja, então Jesus Cristo acatou a ordem do demônio. Por que Jesus Cristo fez isso? Uma dúvida que muitas pessoas também têm. Então vamos lá. Quais seriam os resultados? Em primeiro lugar, falar aqui algumas verdades para que você tenha uma noção acerca desse assunto, porque Jesus permitiu. Primeiro, podemos ver o resultado, ou seja, ao resultado que Jesus deu, né? Os demônios fizeram um pedido para Jesus, Jesus Cristo permitiu que ele entrasse nos porcos, e qual foi o resultado? O primeiro foi a morte dos porcos. Segundo, observamos pelo texto que veio a raiva dos criadores e os moradores daquela localidade pediram para que o Senhor Jesus Cristo saísse da cidade. Veja que diz o verso 17. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Então ficaram com raiva, enfurecidos, pediram para que Jesus Cristo saísse. Então, vou falar aqui apenas 4 verdades porque Jesus deu essa permissão. Então, em primeiro lugar, os donos dos porcos, boa parte eram judeus. Então, como eles estavam criando porcos, eles estavam ferindo a lei de Moisés, estavam valorizando mais os porcos do que o Messias, que estava ali diante dele. Segundo, uma vida no caminho do diabo, observamos que ela é destrutiva. Veja o que ela fez com esse homem. Depois você lê o verso 2 e o verso 5. O verso 5 diz que ele andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, nos sepulcros, e se feria com pedras. E o espírito imundo estava possuindo aquele homem. Então, a gente observa que uma vida no caminho do diabo é destrutiva e também destrói não só a pessoa, mas tudo que está ao seu redor, como foi no caso dos porcos. E em terceiro lugar, observamos que Jesus Cristo permitiu isto para mostrar o poder do maligno na vida da pessoa e das coisas. A Bíblia diz que o diabo veio enganar, a Bíblia diz que o diabo veio matar, roubar e especialmente destruir. E, em último lugar, Jesus Cristo permitiu para mostrar que o maligno se submete ao poder
do Messias. Ou seja, eles pediram autoridade para Jesus. Dentre tantas coisas que eu poderia falar, eu falei que observamos aqui que Jesus Cristo permitiu, porque os donos dos povos, boa parte eram judeus, estavam ferindo a lei de Moisés e não estavam valorizando o Messias. Falei também que uma vida no caminho do diabo é destrutiva, e também não só destrói a pessoa, mas tudo que está ao seu redor. Mostrar aqui o poder do maligno na vida das pessoas e nas coisas. Jesus permite para que as pessoas vejam isso, como é que o diabo age. E em último lugar, para mostrar que o maligno se submete ao poder do Messias. Por isso que Jesus Cristo permitiu. Espero ter ajudado você. Qual é a sua dúvida? Qual é a sua sugestão? Fale aqui nos comentários, que será um prazer atender a você e levar você a uma compreensão melhor do texto sagrado. Nossa missão é pregar um evangelho. Que Deus abençoe todos vocês.